Flamengo. E a informação de hoje é a seguinte: Gabigol fez o treino completo. A chance de estar à disposição para o Fla-Flu é de 99,9%. Só que aí, ô Djalminha, a gente sabe onde ele tem ficado na maior parte dos jogos, né? Porque o Pedro, do outro lado, não está deixando brecha, não está deixando espaço. Para você, existe a possibilidade de voltando, treinando bem? Não digo nem só para esse Fla-Flu, tá? Porque aí, conhecendo o Tite, a gente vai descartar essa possibilidade. Mas de se abrir, em algum momento, uma disputa por posição no ataque do Flamengo? Dani, a realidade hoje, né? O Gabigol é um dos maiores ídolos do Flamengo, mas a realidade hoje, o Gabigol ele é reserva do Flamengo hoje. Né? Eu acho que ele tem todas as condições de voltar a ser titular, brigar pela posição, tem potencial para isso, mas hoje ele é a reserva do Pedro. Né? Eles estão brigando pela posição e o Pedro tem a preferência do Tite no momento. Mas, assim, o Gabigol, pelo histórico que ele tem dentro do clube, pelo tudo que já fez, pela sua dedicação, vem treinando com muita vontade, se apresentou antes do dia que tinha que se apresentar, antecipou suas férias. Ele está querendo, agora, só jogando que ele vai conseguir recuperar seu espaço, que hoje ele é do Pedro. Então, assim, lutar, treinar, quando tiver oportunidade nos jogos, demonstrar para recuperar a posição. Pascoal estava observando aqui a imagem, né? A parte dele parece que ele está fazendo do ponto de vista de manter a forma, de estar dedicado, de estar nos treinos, Pascoal. Mas tem também a questão de tática de jogo, né? De opção do treinador. Para mim é um aspecto muito mais abrangente do que só voltar ao futebol. Recuperar a ação dele para o futebol, de voltar para o time do Flamengo. Tem um caso da renovação de contrato, que aí a gente vê o Braz dizer, daqui a pouco a gente resolve, ou pelo sim ou pelo não. Mas pelo menos até julho ele está ali, está brigando pela posição. Eu já disse isso para vocês aqui, vou repetir. Hoje, quem tem a faca e o queijo na mão é o Gabigol. Hoje. Porque o contrato dele vai só até o fim do ano, e no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, ou então não assinar o contrato com o Flamengo e ir até o fim do ano e o passe ser dele. Então, hoje, quem tem a faca e o queijo na mão é o Gabigol. Ele vai decidir o que ele quer na carreira dele. Se é continuar no Flamengo, para ficar no banco de reservas, porque pela situação e pela indicação do Tite, ele é um reserva, como o Bruno também é reserva, sim, como alguns outros também são reservas, e a gente tem que entender porque é a decisão do técnico. O jogador de futebol é a única profissão no mundo que ganha para treinar. Quem decide se vai jogar ou não é o técnico. Né? Ele está lá, o treinador escala, ele ganha para treinar. Quem vai jogar ou não, quem determina é o técnico. Esse é um ponto. Segundo ponto, ele tem tudo na mão dele para ficar ou não no Flamengo. A decisão é dele. Não está mais, a decisão não é mais do Flamengo. Só se o Flamengo disser, não quero mais. Aí a decisão é do Flamengo. Mas por enquanto essa não é a decisão, nem pelo sim, nem pelo não. O Gabigol está a cavalheiro para decidir qual será o futuro dele. Agora, eu também já vi muito jogador sentar em cima de salário, sentar em cima de idolatria e ficar ali recebendo seu salário. Se ele está realmente, eu nem acho isso, mas se ele está realmente com a faca e o queijo na mão, como diz o Pascoal, ele está mostrando que ele está com vontade de jogar. Vontade ele sempre teve. Profissional ele sempre foi. Desde menino no Santos com 16 anos. A gente pensa que o Gabigol é veterano. Ele entrou no time profissional do Santos com 16 anos. Sim, começou então, a gente vê há muito tempo o Gabriel jogar futebol. Hoje ele tem 25? Não sei, 26, 25 no máximo? 27. Acho que tem 27. 27. Olha quanto tempo a gente vê o Gabriel jogar. 11 anos que a gente vê o Gabriel jogar. Vê a longevidade dele. Né? E 27. Longevidade na primeira linha no futebol brasileiro. Eu acho que tem duas questões do Gabigol. Uma é relacionada ao time e a outra é relacionada ao clube. Na relação com o time, é o que o Pascoal e o Djalma falaram. Assim, ele por melhor jogador que ele seja, hoje ele é um reserva do Pedro, porque o treinador, que é um treinador grande, é um treinador com tamanho para dizer, Gabigol, você é reserva, prefere o Pedro. E já tinha mostrado isso com a própria convocação da seleção brasileira. Então, é claro, e é normal que um jogador do tamanho dele, da importância dele, da qualidade dele,
se incomode com o fato de não ser titular onde quer que seja, mesmo no todo poderoso e estrelado Flamengo. Né? Porque é um time muito forte, é um time onde estrelas ficam no banco, jogadores que seriam titulares em qualquer outra equipe do futebol brasileiro no Flamengo são reservas, mas isso durante muito tempo não atingiu o Gabigol, seja pela qualidade que ele tinha, seja pelo tamanho que ele adquiriu no clube. E aí não podia ser. Ser titular pela idolatria, ser titular por serviços prestados, não pode. Sim, concordo. Ele tem que ser titular porque ele joga mais do que a outra opção do técnico. Podemos entrar na velha discussão se pode jogar ou pode não jogar com o Pedro. Pelo que o Tite bota em campo, já ficou claro que não é a melhor opção para o modelo de jogo que ele quer implementar. Que já implementou. É isso, Dani. Acho que tudo isso, isso que você falou agora, o que eu falei, isso são fatos. São fatos que não vão mudar assim rapidamente. Agora, no futebol as coisas mudam por inúmeros fatores, né? Pode ser uma ausência do titular por outros motivos, aí você entra e ganha a posição com atuações absurdas. Pode ser uma necessidade que faz com que esse jogador, de repente, jogue de uma maneira que o técnico inicialmente não imaginava e a partir dali ele ganha um espaço que não era um espaço planejado. O Pedro é um jogador que eu acho que deve estar no radar também do Dorival. E aí nós estamos falando, atenção, nós estamos falando de 1/4 quase do Campeonato Brasileiro. Se a gente falar de seleção que vai disputar a Copa América. 1/4 do Campeonato Brasileiro, se o Pedro fosse para a seleção, o Gabigol teria garantido para jogar. Além do fato de que a gente sabe que o calendário insano aqui não dá para todo mundo jogar o tempo todo. Então é claro que o Gabigol, ficando no Flamengo, vai jogar muito. Se vai ser o titular nos principais jogos ou tal, isso não dá para saber e hoje a resposta mais provável é não. E aí entra o segundo ponto, que é a relação dele com o clube. Assim, é o que ele quer, o quanto ele estaria satisfeito ou não. É claro que para o Flamengo seria melhor renovar o contrato do Gabigol, independentemente da... Até para você não gerar concorrência, né? Isso pensando que a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato com outro clube qualquer. E outra coisa, né, Dani? Imagina o Flamengo vai vender para o mercado interno. Então, a gente não está falando de um jogador de 35 anos. A gente está falando de um jogador de 27 anos de idade. Então, é óbvio que para o Flamengo é melhor renovar o contrato, nem que seja para negociá-lo. Porque a negociação, ok, não acredito que clubes da Europa hoje tenham um grande interesse no Gabigol, porque ele teve passagens frustradas por lá, uma passagem, mas por vários clubes e frustradas por lá. Com técnicos diferentes, isso tira um pouco realmente o interesse. Já é um cara de 27 anos que não é a idade que os jogadores sul-americanos costumam ir para a Europa, mas hoje existem tantos outros mercados, onde você pode também ganhar um dinheiro, que é óbvio que para o Flamengo era melhor ter esse cara sob contrato e dizer, tudo bem, você quer ir embora? Vamos lá, vamos negociar, vamos procurar um destino, mas o Flamengo pode ganhar um dinheiro na negociação do Gabigol. Se chegar julho, o Flamengo não vai ganhar nada e isso acho que não é positivo para o clube. Mas aí eu entendo o fato do que o Pascoal está falando. A tal da faca e o queijo na mão para a renovação de contrato. Nesse sentido, é o Gabigol quem vai decidir se ele quer ou não renovar. Só acho que pelo tamanho do Flamengo, pela grana que o Flamengo tem hoje, pelo tamanho do seu treinador, não vai ter barganha de espaço no time para que eu assine uma renovação. Eu não isso vejo não vai isso. existir. Não. Isso Para mim é o contrário, Djalma. Para mim a decisão passa em compreender que a fase no Flamengo hoje é outra, existe ali uma renovação de elenco e de time, que, né, se a gente pegar 2019, tem pouquíssimos remanescentes. Então, eu acho que a compreensão dele vai ter que ser maior se ele quiser ficar no Flamengo. Dani, assim, quando o Pascoal fala que ele tem a faca e o queijo na mão, eu entendo perfeitamente, porque ele está terminando o seu contrato e tem a possibilidade de ficar livre. Mas mesmo com essa faca e o queijo na mão, eu acredito, né, não é uma certeza também, mas eu acredito que o objetivo maior dele seja a titularidade do Flamengo. Ele quer voltar a essa titularidade até para que ele possa... numa renovação, pleitear não só tudo o que ele fez, né, porque isso é claro, mas também o que ele vem fazendo, o que ele pode fazer ainda pelo clube. Então, assim, ele está numa situação confortável de repente, escolher se ele quiser ir para outro lugar.
mas eu acredito que o maior objetivo dele é recuperar essa posição no Flamengo e ser titular, porque é um lugar onde ele é ídolo, ele se sente bem, está à vontade, recebe muito bem. Então, assim, às vezes não tem essa vontade de mudar apenas pelo lado financeiro. Ele está feliz num clube vencedor, que vive um grande momento, o Flamengo. Então, acredito que o objetivo dele é recuperar essa posição para aí sim brigar por mais um grande contrato, que aí é direito seu, normal, faz parte do trabalho. Só que quando chegar esse momento, né, Pascoal, que ele pode ter a sequência, se o Pedro não tiver, tem todo um contexto de se acontecer ou não, já vai ter passado esse período, porque a Copa América, se eu não me engano, começa 10 de julho, não é isso? Isso. Então, finalzinho de junho ali, meio de junho, deve se apresentar quem vai à seleção. Vai estar muito em cima dessa renovação. Tudo, assim, é tudo detalhe que quando fica na parte final de contrato para o jogador, a parte final do contrato, a lei que abrange esse aspecto dos 6 meses antes do fim do contrato, que pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, essa é uma lei que pressiona o clube a fazer uma negociação. E a negociação, muitas vezes, nem está nas mãos do clube. O clube tem que fazer uma proposta muito acima do que gostaria, ou então uma proposta, aquela que possa atingir um nível que o jogador gostaria. O Gabriel hoje, se eu estiver muito enganado, ele é um dos maiores salários do Flamengo. Se não for o maior, ele é um dos maiores salários. Não é mais o maior, não. Tem uns 2 ou 3 maiores que o dele, mas não chega a ser pouco dinheiro, não, Pascoal. Não. Eu nem vou discutir esse assunto. Como você disse, eu não faço conta com o dinheiro dos outros, né? Não dá pra gente fazer conta com o dinheiro dos outros. Então, fica muito mais na mão dele, das pretensões, do que ele imagina, dele ter 27 anos, dele já ter essa identificação. Então, acho muito que fica para ele resolver. Sim. Fica para ele resolver. Aquela manifestação do presidente do Flamengo, eu não falei, não discuti com ninguém, não sei o que aconteceu, eu não tenho essa conversa do Gabigol com o dirigente do Flamengo, eu não sei, o Gabigol é uma conversa que eu vou resolver, não chegou a mim isso, sabe? Isso vai deixando, então, o jogador olha e fala assim, estão querendo? Aí vem o Brasil e fala, não, pelo sim ou pelo não, eu vou resolver isso aí. Então, o jogador fica, pera um pouquinho, eles estão querendo ou não? Sabe? De que forma isso vai ser feito? Então, sempre tenho, eu sempre tenho um pé atrás a respeito dessa situação. O Gabriel adora o Flamengo, é ídolo do Flamengo, mas eu tenho um pé atrás com isso. O Flamengo analisa uma proposta de empréstimo por 1 ano ao Manchester United pelo atacante Antony. O Flamengo tem o desejo de contar com brasileiros na janela do meio do ano. Antony tem 24 anos e vive um momento de instabilidade lá no clube inglês, porque o atacante não tem tido espaço na equipe, que pagou quase 100 milhões de euros em 2022. Segundo o Júlio Miguel, os ingleses têm interesse de emprestar já na próxima janela e ver o Flamengo como um bom destino. Vale lembrar que os clubes já fizeram negócio semelhante com o Andrés Pereira em 2021. Um grande empecilho ainda, de acordo com o jornalista, no negócio é a briga que o Antony teve com a namorada em setembro do ano passado. Outro fator que pode pesar contra é que o empresário do Antony é o mesmo do Gabigol, o Júnior Pedroso. Há uma rusga e mal-estar pela renovação de contrato com o Gabigol não ter sido feita. Então, está aí a informação. O Flamengo, portanto, segundo o jornalista Júlio Miguel, de olho no atacante Antony. Eu vou dar minha opinião. Esse imbróglio, esse problema, fora das 4 linhas, envolvendo uma possível agressão à namorada, a namorada acusou, cara, eu acho que o Flamengo não precisa comprar esse barulho agora. É a minha opinião. Até a apuração dos fatos, enfim. Acho que seria uma negociação também extremamente difícil, mas tá aí, Júlio Miguel Neto informando o interesse do Flamengo em ter o atacante Antony. Para finalizar nosso vídeo, uma atualização sobre o Wesley. O Flamengo não tomou nenhuma decisão a respeito da situação envolvendo o lateral direito, que está sendo acusado por um empresário de agressão, e de fato a agressão teve, mas há quem diga também que a agressão ocorreu depois desse tal empresário ter perturbado muito o Wesley lá no local, no domingo à noite, no quiosque na Barra da Tijuca. Então, isso é algo que a polícia vai apurar.
A gente pôde ver recentemente Marcos Braz dando uma entrevista coletiva dentro do Flamengo, dentro do Ninho do Urubu, e depois a polícia apurando que o Marcos Braz estava culpado. Era o culpado, na verdade. E o torcedor que foi agredido por ele, por uma outra pessoa que estava com o Marcos Braz, não tinha culpa alguma. Então, é esperar a apuração dos fatos. Quem vai decidir se o Wesley é culpado ou não é a justiça, a polícia. Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês. O Tite não gostou nem um pouco em saber que o seu jogador, que está se recuperando de uma lesão muscular, mesmo em um dia de folga, estava no domingo à noite em um quiosque na Barra da Tijuca com outras pessoas, com outros amigos, e se envolvendo em uma confusão, chegando ao ponto de dar um soco na cara da pessoa.